Olá, pessoal. Quero dar as boas-vindas para mais um podcast Papo Verbo. E eu estou muito animado sobre hoje, porque temos um convidado muito especial. É a primeira vez no nosso podcast que temos um general do Exército Brasileiro. E eu já quero apresentar o general e pastor Jason Diamantino. Quero lhe dar também as boas-vindas e agradecer a sua participação nesse podcast. Muito obrigado, apóstolo Darren. Quero dar as boas-vindas também a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer, uma grande honra. Verdadeiramente é uma agenda divina que foi estabelecida nesse dia para estarmos aqui conversando sobre hombridade, sobre masculinidade, um assunto tão importante e tão necessário para os dias atuais. Amém. Eu queria já começar o podcast dando a oportunidade para o Senhor falar um pouco sobre a sua vida, porque existem, eu acho que, duas vertentes muito distintas e muito importantes da sua história, né? O Senhor hoje é general ativo, né, no Exército Brasileiro e é um pastor ativo, né, no reino espiritual. Então, queria que o Senhor falasse um pouco sobre a sua própria vida para o nosso pessoal. É interessante, Darren, falar sobre isso. Eu até abordo isso no primeiro livro que Deus me deu, escrevi agora recentemente, Comandos e Estratégias Espirituais, sobre essa facilidade que eu tenho de transitar entre o homem treinado para matar e o homem treinado para salvar. Né? Então, ao mesmo tempo, eu posso estar do lado do que usa a arma para matar, não é para matar simplesmente, mas é para proteger, né? É outro enfoque. Mas como militar, eu entendo desse lado da guerra, mas como pastor eu também entendo desse lado do amor, da paz, do receber, do acolher. Então esse navegar entre os dois extremos, ele me é muito útil, porque no momento em que eu preciso ativar dentro dos homens essa impulsividade, essa agressividade dirigida para objetivos e propósitos, eu faço isso como general. E na hora que a gente tem que tocar aspectos espirituais, eu faço como pastor. Então, eu entrei no Exército Brasileiro em 1988, já são 37 anos de serviço ativo no Exército. Fiz a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas e depois a Escola Militar, né, Academia Militar em Agulhas Negras. Terminei em 94. De lá para cá venho sendo movimentado, isso é natural do militar, passar 2, 3 anos em cada local, porque ao militar é requerido que ele tenha conhecimento nacional. Ele precisa saber atuar em todo o território nacional. Isso fala de missão. Né? O militar é um missionário. Eu costumo dizer que o Exército ele me manda para missões naturais, mas também me ajuda a cumprir as missões espirituais. Então o militar ele precisa conhecer todos os terrenos e atuar em qualquer missão. Então por causa disso eu morei em vários locais. Hoje atualmente resido em Brasília, né, onde está o Ministério da Defesa. Atualmente sirvo no Ministério da Defesa, trabalho com a Secretaria de Produtos de Defesa dentro do Ministério da Defesa. E ministerialmente falando, né, minha mãe era cristã, filha de presbíteros da Assembleia de Deus, mas papai não. Ela casou-se, papai não era cristão ainda, ele se converteu, eu tinha 9 anos de idade. De lá para cá começamos como família, né, a congregar, que é uma mudança radical quando o homem se converte, né, a presença de Deus no coração do homem direciona e muda radicalmente o curso da família. De lá para cá, né, eu cresci aprendendo as coisas do reino de Deus, me converti verdadeiramente aos 11 anos, me batizei aos 13, conheci o Espírito Santo aos 19, e aí de lá para cá eu venho numa jornada ministerial. Trabalhei muito tempo com o Ministério de Louvor em igreja, líder de louvor, etc. E no ano de 2009, meu pai espiritual, pastor Janduí Araújo, pastor da Igreja Verbo da Vida lá em Vila Leopoldina, São Paulo,
ele identificou em mim esse potencial para que eu fosse levantado ministerialmente. Aí começou a trabalhar de tal forma que em 2009 eu fui ordenado ministro do Verbo da Vida. De lá para cá venho trabalhando, né, como professor do Rema, como ministro auxiliar, pastor auxiliar e dedicando a minha vida aí ao reino de Deus. Mais atualmente, eu acredito, estou entrando naquilo que eu fui chamado para fazer, que é treinar homens, né? Treinar homens espiritualmente e naturalmente. Né? É um clamor, eu percebi que é um clamor da parte de Deus para que esta geração de homens que estão dentro das nossas igrejas sejam levantados como verdadeiros homens. Não apenas no sentido espiritual, mas sobretudo no natural. Aprendendo a tomar decisões, a serem homens na sua casa, homens para suas esposas, para os seus filhos. Então, eu creio que agora eu estou começando a fazer aquilo para que eu fui criado para fazer por Deus. Glória a Deus, muito bem. E esse projeto seu, eu testifico no meu coração que é algo de Deus mesmo, para esse tempo específico. E mais para frente vamos ter um tempo para falar um pouco sobre isso, como foi que Deus tratou contigo e como é que funciona hoje em dia esse projeto. Eu creio que vai abençoar muitos homens, mas o Senhor acabou na abertura já falando nosso tema de hoje, que é hombridade, masculinidade. Eu estou lembrado de um versículo lá em 1 Reis 2, versículo 2. O rei Davi, ele estava já se aproximando da sua morte e Salomão, seu filho, iria assumir o reino. E como basicamente as últimas palavras dele para o filho, ele disse: tenha coragem, seja homem. E eu acho isso muito importante, porque quando ele fala isso, seja homem, isso automaticamente nos revela que existem características que devem existir, existem práticas que devem existir em todo homem. Claro que homens, eles têm as suas particularidades individuais, sua personalidade individual, mas existe um comportamento que todo homem deve possuir. Então, eu gostaria agora de lançar um pouco para o Senhor essa como introdução da nossa conversa, para que a gente pudesse trabalhar um pouco sobre essas características. Quando Davi diz para o filho, seja homem, o que ele quis dizer exatamente com isso? Pergunta muito própria, né, Darren, e muito objetiva. Essa tem sido a pergunta que eu mais tenho ouvido. O que Deus espera de um homem? E aí, estudando muito sobre isso, lendo muito sobre isso, existe um movimento, né, o Promise Keepers, que é bem grande nos Estados Unidos, que fala de hombridade, lendo livros sobre eles e pesquisando na Palavra de Deus, eu cheguei à conclusão de 4 características que são essenciais para dizer assim, você é homem. E eu quero voltar a esse 1 Reis 2:2, eu gosto muito desse versículo, né? Porque, muito provavelmente, quando Davi diz isso a Salomão, Salomão não era um menino, não era um adolescente. Ele já era um homem feito, um homem adulto, biologicamente era adulto, né? Então isso me mostra que ser macho é uma questão biológica, ser homem é uma questão de decisão, é diferente. Então existe um posicionamento, né? Quando Paulo também fala, né? Quando eu era menino, esse inclusive é o versículo-chave do Coisa de Homem. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Então falar, pensar e agir são coisas que mostram o quanto de homem você tem dentro de você. Mas quando desistir, eu acho interessante esse verbo, né, que Paulo usa, desistir, ou seja, uma decisão. Você tem que desistir de meninices para se tornar homem. Você só vai experimentar a hombridade na sua plenitude quando você desiste de fazer algumas coisas. E aí, pensando sobre isso, né, e pensando nessa pergunta que eu tenho ouvido muito,
Pastor, o que é que o senhor imagina que é ser homem? Eu elenquei 4 características que eu queria falar conosco aqui. A primeira delas, ser homem, é rejeitar a passividade. Uma coisa que destrói não só o caráter, como a autoestima de um homem, é passividade. Ele deixar as coisas acontecerem, deixa como está para ver como é que fica. Sabe? Se alguém pode fazer por mim, eu não vou fazer. Essa passividade, ela destrói o âmago do ser homem. Sabe? Deus pensou, quando criou o homem, Deus pensou uma forma daquele homem trabalhar. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, com certeza Adão não era passivo. Ele era ativo. Ele fazia as coisas. Deus lhe deu uma tarefa de cuidar daquele jardim, guardar e cuidar daquele jardim, cultivá-lo. Então, assim, a primeira coisa é rejeitar a passividade. A segunda característica essencial de um homem, assumir responsabilidade. Olha, esse talvez tenha sido uma das características mais débeis, mais frágeis nos homens de atualmente. Terceirizar a responsabilidade. Especialmente oração, né? Quando a família é cristã. A liderança espiritual da casa. O que a gente vê mais, Darren? Mulheres assumindo essa função. E não é para ser assim. O líder espiritual da casa é o homem. Como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da sua casa. Se a cabeça não tem direção, não tem precisão, não sabe para onde está indo, o corpo padece. Né? Temos um ditado no meio militar, né, até para ensinar o soldado, que a gente fala isso: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Olha que coisa interessante, né? Entendendo que o homem é o cabeça, se o cabeça não pensa, o corpo, que é a família, padece. Então, assim, essa segunda característica, para mim, é essencial, para dizer assim, não, esse camarada é homem. É assumir responsabilidades. A terceira característica, eu vou dar um fundamento bíblico para isso, né? Vou pegar um exemplo aqui, falando sobre isso. A terceira característica é ter coragem para liderar. Homem tem que ser líder. Não interessa em que ambiente. Ele pode ser líder na sua casa, pode ser que ele não seja o dono da empresa, mas ele lidera um grupo de pessoas. Ele precisa ter essa iniciativa, sabe? Essa proatividade de liderar a mudança e ter coragem para fazer isso. No mais das vezes, nós vemos as pessoas se escondendo atrás de desculpas, atrás de medo, de insegurança. Então, o homem tem que ter coragem para liderar as coisas e liderar principalmente a mudança. E a quarta característica que eu gosto muito de dizer é que o homem precisa defender uma causa maior. O homem tem que ter uma causa. Coração Selvagem, né, um livro bem interessante, ele fala sobre isso. Né? O autor fala que o homem deve ter uma causa para viver, uma donzela para salvar e uma aventura para viver. Legal, ele é bem interessante, né? Então, assim, essa causa é aquela causa transcendente, sabe? Que lhe tira do imediatismo, de só fazer as coisas visando um resultado imediato. O homem precisa ter uma causa. E aí eu quero pegar um exemplo, né, de Filipenses, quando Paulo está escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, verso de número 25, a gente vai ver exatamente essas características em Paulo. Paulo, sem dúvida, foi um homem, né, genial, notável para a sua época. Ele fala, julguei todavia Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vamos achar essas características, não é? Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado. Então ele tem um senso crítico de dizer assim, primeiro, irmãos, então ele não está sozinho, ele está junto com alguém.
né? Quanto a mim, ele não se compara com ninguém. Ele chama a responsabilidade para ele. Olha, não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, olha, ele chama para ele, né? Senso crítico, não julgo. Não julgue os outros, julgue a você mesmo, né? Olha só a consciência que ele tem da sua responsabilidade, né? Não julgo ao ver alcançado. Não alcancei. Ele reconhece os erros e as limitações dele. Então, olha como é centrado na pessoa do homem, né? Mas uma coisa faço: rejeição à passividade. Faça algo. Você sabe que tem que fazer algo. Faça. Por que você está adiando as coisas que você sabe que tem que fazer? Né? Eu pergunto para homens, às vezes, que estão há 10 anos que estão adiando uma decisão de ligar para um pai, de pedir perdão para um irmão. Eu falei, por que você está adiando isso? Rejeite essa passividade, faça algo, né? Então, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando. Olha o senso de responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Eu esqueço o que ficou para trás e eu avanço, eu prossigo, né? Responsabilidade. Prossigo para o alvo. Então ele sabe para onde está indo. Olha a liderança, liderando a mudança. Eu saio de onde eu estou para ir para algum lugar. Eu tomo essa decisão e eu assumo a responsabilidade por isso. E prossigo para onde? Para o prêmio da soberana vocação. Ele não está buscando imediato. Ele está buscando a soberana vocação em Cristo Jesus. Então, assim, se você me perguntasse, Darren, né, em 4 características, o que é um homem, eu diria que são essas. Então, repetindo de novo, né? Cadê? Rejeitar a passividade, assumir responsabilidade, liderar e defender uma causa maior. Amém? Glória a Deus. Foi bem completa a sua resposta, viu? E foi excelente. Gostei muito. Eu me deparei bem recentemente com uma pesquisa que me impactou muito. Foi de um teólogo americano chamado Scott Hahn. E ele disse o seguinte sobre as famílias cristãs. Ele disse que quando uma criança é o primeiro que nasce de novo, há uma probabilidade de 9% que o resto da família se converte. Agora, quando é a esposa, que é a primeira que nasce de novo, há uma probabilidade de 22% que o resto da família se converte. Mas quando é o marido que nasce de novo primeiro, ele disse que há uma probabilidade de 97% que o resto da família venha a se converter. Isso me impactou muito, né? Eu sei que uma pesquisa como essa pode ser uma porcentagem um pouco para lá, um pouco para cá, mas independente, já está para ver o poder de influência e de impacto que um homem tem dentro da sua casa. E eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, porque eu vejo como o diabo tem atacado o corpo de Cristo, procurando atingir logo o cabeça. Porque quando eu acredito hoje que qualquer igreja que você for, você vai encontrar mais membros mulheres do que homens. Na equipe de obreiros, você vai encontrar mais mulheres envolvidas do que homens. E até mesmo no campo missionário, você vai encontrar mais mulheres. Olha, e nós não estamos falando de lugares tranquilas e uma beleza. Não, mas lugares hostis, lugares difíceis. Mas quem está na frente lá, a mulherada. Aí eu fico me deparando com essa situação, eu comparo com uma pesquisa dessa, eu disse, para mim fica claro, o diabo sabe a força que um homem tem de influenciar e levantar a sua família quando ele está ligado com Deus. Então ele vai, parece que tem um alvo maior no homem por esse motivo. E eu acredito que com certeza você tem visto essa mesma
experiência nos lugares onde tem passado. Eu queria falar um pouco sobre isso. É interessante, Darren. Me fazem outra pergunta muito recorrente. Homens que sabem, né? Como eu trabalho com homens, naturalmente falando, né? Há 37 anos treinando homens, naturalmente falando, dentro do Exército, e não é treinando homens para fazer um serviço qualquer, é treinando homens para a guerra. Né? Incutindo dentro deles um senso de destino, uma causa, que é a pátria, e um desejo, né? o desafio de, se necessário for, entregar a própria vida. Então é muito desafiador fazer isso. E as pessoas me perguntam assim, pastor, os garotos que chegam para servir ao Exército hoje são muito diferentes dos garotos de antigamente? Darren, são muito diferentes, mas muito diferentes, infelizmente. E o senhor já tem quase 4 décadas Exato. que está nisso, então dá para comparar muito bem. Nitidamente, né? Nitidamente. Então, assim, você vê uma geração frágil, uma geração que não pode ser frustrada, por hipótese alguma, uma geração extremamente imediatista e uma geração extremamente crítica. Mas é uma crítica no sentido ruim, não uma crítica no sentido bom. Porque ser crítico no sentido bom é bom. Agora, é crítico no sentido de questionar tudo, sem nem mesmo ter maturidade para entender por que está sendo cobrado aquilo. Então, percebe? A gente vem vendo uma desconstrução maligna sobre a figura do homem, de tal forma a fragilizá-lo. De tal forma que o homem não pode nem mais ser homem. Como eu brinco, né? Como eu brinquei muito com meu filho, brincar de lutinha. Né? Quem tem filho sabe. Vamos brincar de luta. Vamos brincar de guerra. Né? Polícia e ladrão, soldado e bandido. Então, mas está cultivando a violência. Não. Eu estou desenvolvendo aquilo que ele é para ser. Ele é um homem. O meu filho, eu trabalhei muito forte isso com ele, né? Pedro hoje tem 23 anos, já é um homem, mas quando ele estava na adolescência, às vezes, né, ele, nos rompantes dele de adolescente, ele falava alto, ou brigava com a mãe, e a mãe vinha dizer para mim, olha, ele falou mal comigo, ele reagiu, etc. Eu falei assim, tudo bem, o fato dele ter falado de maneira áspera contigo, eu até concordo e vou tratar isso com ele. Mas o fato de ele ser forte nas suas colocações e nas suas decisões é excelente, porque ele é homem. Então, esses sinais característicos de um homem, eles se perderam ao longo dessas novas gerações. Isso é muito preocupante. Uma outra preocupação e constatação que eu tenho visto, Darren, é que o homem, quando se casa, e aí vai um conselho muito importante para você que está me ouvindo, tem pessoas que eu entendo, de maneira inconsciente, a esposa chama o marido de filho e o marido chama a esposa de mãe. Isso é muito sério, porque eu tenho para todos. É coisa brasileira, viu? Eu sei que é. Que lá a gente não fala. Eu sei, é coisa brasileira. Então, ou filho, né? Ou mãe, ou que chama de pai. É que, na verdade, as mulheres que estão me ouvindo aqui, elas não estão querendo mais um filho. Elas querem um marido. Com certeza. Agora, os homens querem que a esposa seja mãe. Passe a minha roupa, arrume minha casa, faça minha comida, resolva os meus problemas, cuide dos nossos filhos, ore com eles, leia a Bíblia com eles. Então, assim, o homem, ele tem sido hoje, Darren, um filho para a esposa. E não é isso, a sua função, homem, não é ser filho da sua esposa. Ela já tem 2, 3, ela não precisa de mais um, não. Ela quer alguém que ajude ela. Né? Então, esse resgate, por isso até esse projeto, acho que a gente vai falar sobre ele oportunamente. Né? Você está vendo aqui, eu estou com uma camisa especial, né? Guardiões. É um projeto que Deus me deu para fazer isso, para ressuscitar esse leão que está adormecido. Porque, mas que besteira, você
fazer o camarada correr e rastejar. Ai, que besteira. Não é besteira. Porque eu faço isso há 37 anos no Exército. E eu sei o efeito que isso tem num garoto. Ele entra menino, ele entra inseguro, ele entra sem ter segurança nas suas próprias capacidades e sai no final do ano como um homem, sabendo que pode enfrentar desafios e vencer. Então esse processo de resgate do homem é algo urgentíssimo. E outra coisa que eu queria colocar aqui, Darren, que sendo uma autoridade como general, eu também falo de um lugar de muita propriedade. Nós desconstruímos a figura da autoridade. Então é o professor, é o policial, é o pastor, é o general, figuras de autoridade que por diversos motivos foram sendo desconstruídas. E aí o homem não se reconhece mais como uma autoridade. Ele acha que ele tem que concordar com tudo, que é assim mesmo. Então é um clamor, sabe? Eu percebi isso ministrando a muitos homens e ouvindo deles essas palavras. Puxa vida, pastor, se eu tivesse ouvido isso antes, eu não teria errado com meu filho. Agora eu percebo como eu errei com meu filho. Eu devia ter treinado um homem. Eu não treinei um homem. Então, assim, é justamente sobre isso que fala todo esse projeto e todo esse trabalho que eu creio que é vontade de Deus para essa geração. Então, assim, o que o senhor falou é muito real, porque eu ensino uma matéria na escola de ministros, Verbo da Vida, né? E Rhema, no caso. E é chamado Ministério de Adolescentes e Jovens. E essa matéria, ela iniciou em 2010. Eu que tive que montar todo o currículo do zero e tal, porque não tinha na grade naquela época. E aí eu tenho uma parte da sexualidade que eu falava sobre a homossexualidade, por exemplo, e tal. Só que de 2010, quando foi tratado, até os dias atuais, mudou tanta coisa com esse movimento woke, com transgenerismo e tal, que eu tive que modificar a própria apostila para ficar atual, porque agora é homem querendo se vestir como mulher e querendo tomar hormônios e tal, porque a tecnologia vai avançando e parece que o diabo pega carona com isso e também usa para influenciar a masculinidade como um todo. E hoje em dia, com a internet, é global. Então, as coisas, você vê, as culturas eram muito preservadas quando não tinha internet. Por exemplo, o Japão era muito, mas muito diferente do que os Estados Unidos. E eu lembro que eu fui morar nas Filipinas em 1997. Parecia que eu estava em outro mundo. E nem celular, smartphone, não tinha nada disso na época. Só que o que é que eu percebo é que com a globalização das informações, parece que vai gerando esses movimentos, vai infiltrando em todas as culturas de uma forma ou de outra. Então é claro que a palavra de Deus tem sido muito beneficiada com a globalização da informação, mas a gente percebe que o diabo também estava ligado e tem pintado os pensamentos e tudo dele dentro desses meios. Então, quando eu paro para refletir, porque o Senhor falou que do dia que entrou no exército para hoje, há uma mudança brusca da masculinidade. Eu paro para pensar, como é que mudou tanto em tão pouco tempo? E eu, pelo menos da minha parte, eu penso que tem essa influência da globalização de informações que infiltrou. Não sei se o Senhor também tem pensado a respeito disso, até para que a gente possa combater isso, né? E assim, dentro desse combate, eu queria dizer que existe uma importância enorme de referenciais.
Eu louvo a Deus por esse trabalho que o Senhor está fazendo, porque o Senhor está se tornando cada vez mais um referencial que homens podem olhar, se espelhar, aprender e se tornar aquilo que foi criado para ser. Exatamente. Né? Eu gosto muito, queria complementar essa tua fala perfeita, apóstolo. Miles Monroe tem um livro muito bacana. Eu vou aproveitar para ir citando algumas literaturas aqui que eu acredito que podem lhe ajudar, homem, se você está me assistindo e quer ler mais sobre isso. Deus me tem chamado para ler sobre isso, então é natural que eu tenho, né, me aprofundado nesses assuntos. Miles Monroe tem um livro que se chama Entendendo o Propósito dos Homens. Ele fala exatamente sobre isso, sobre a complexidade da sociedade atual. Ele diz o seguinte: lá atrás era mais fácil dizer qual era o papel do homem e da mulher. O homem tem que sair, caçar, trazer comida e pronto. E a mulher tem que cuidar dos filhos, arrumar a casa, fazer comida. Era bem definido, né? A mulher tem que né, cuidar dos filhos, o homem tem que fazer os filhos. Então, os papéis eram distintos. Hoje, a sociedade ela se tornou muito complexa. E aí ele cita 4 pontos, né? Eu acho muito interessante. Ele fala assim: o homem deve ser o sustentador da casa. Olha que tema sensível. Se a gente fosse entrar nisso aqui, a gente ia embora, mas né? Ele é o provedor, mas provedor tem a ver com dinheiro ou com provisão? Olha que coisa profunda. O homem ser provedor não significa o homem ser somente a fonte de dinheiro, de sustento. Provedor vem de provisão. É aquele que enxerga primeiro. Papel do cabeça. Onde que está o olho? Não está no corpo. O olho está na cabeça. Então quem é que enxerga? O cabeça. Olha, só essa aí já dava uma conversa longa, né? Então o homem tem que ser o provedor, porque hoje a mulher, ela conquistou o mercado de trabalho, ela trabalha fora, e ela fala assim: não, eu não preciso do seu dinheiro. Olha o problema. Aí o homem é líder e autoridade no lar. A gente, biblicamente falando, a gente tem o suporte, mas no mundo não é meio assim. Né? A mulher fala assim: você não é autoridade sobre mim. É o meu corpo, as minhas regras, eu faço como eu quero, olha só. Né? E o homem vai ficando acuado. Né? O homem deve mostrar cavalheirismo. Gente, eu estou falando de coisas aqui que não se perderam. Abrir a porta do carro para sua esposa, puxar a cadeira para ela se sentar, trazer um copo d'água quando ela vai, né, deitar-se. E eu sei, eu estou falando exatamente de coisas que a gente passa. Você está cansado, você chegou, acabou de deitar, ela vira para você e fala assim: bem, pega uma água para mim. Papel de homem. Então, assim, essas coisas. O homem deve mostrar cavalheirismo? Não. Mas peraí, olha só, cavalheirismo é uma atitude machista. Olha que loucura, que mensagem danosa para a iniciativa, a proatividade do homem. Não, eu não preciso de você. Você está achando que você manda em mim? Não, não é isso, né? Aí ele fala mais uma, né? O homem deve ser o defensor da sua família, do seu país, porque hoje, e eu falo isso com bem naturalidade, nós estamos vivendo, os Estados Unidos já vive isso há muito mais tempo, nós estamos vivendo hoje mulheres nas Forças Armadas, mulheres arriscando a vida, né, para morrer pelo país. Então, assim, veja como que a sociedade se tornou complexa e como a gente precisa ensinar o homem a preservar os valores da hombridade, mesmo numa sociedade que mudou organicamente. Porque são valores que não mudam. É a mesma coisa que nós compararmos lei com princípio. Lei muda? Muda. De acordo com a realidade, a lei vai mudando. Princípio muda? Não muda. Então, aqui nós estamos falando de resgatar, ensinar e fortalecer os princípios da hombridade, que valerão sempre, independentemente de como a sociedade esteja. Muito bem. Eu queria aproveitar, como o senhor fala dessa camisa bem militar, né? Tem o nome Guardiões, que é o nome desse projeto que nasceu bem recente, né? Nesse tempo da nossa gravação. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como esse projeto surgiu, porque tudo que a gente está falando aqui está
embutido dentro desse projeto e mais coisas, né? Então eu queria que o Senhor pudesse falar à vontade mesmo para que os homens possam entender e, quem sabe, até participar nesse projeto que Deus lhe deu. Amém. Na verdade, o Guardiões, apóstolo, ele é parte do projeto maior. O projeto se chama Coisa de Homem. Voltando de novo ao texto base de 1 Coríntios 13, 11. Né? Quando era menino, falava como menino, já citei aqui. Então, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Então, nós estamos falando sobre coisas de homem. Né? Então, o projeto Coisa de Homem, ele envolve três tripé, um tripé, né? três pontos de apoio. O primeiro deles são literaturas falando sobre hombridade. Então, eu estou para lançar agora o primeiro livro da série, Coisa de Homem, que vai falar sobre iniciativa, que é uma das coisas que eu falei aqui, né? Rejeitar a passividade e assumir a responsabilidade. Então, o primeiro valor, a minha ideia é fazer 4 livros dessa série, trazendo valores que são essenciais para a hombridade. O primeiro deles é a iniciativa. Esse livro está para ser lançado agora, deve estar pronto no final do próximo mês agora. Então, livros. O segundo é conferências, seminários, encontros para homens, como que nós faremos aqui em Aracaju, né, no dia de hoje e amanhã, uma chamada para os homens para tratar esse assunto. E o terceiro apoio do tripé, do Coisa de Homem, é esse evento, Guardiões. Para que o senhor possa ter uma ideia, apóstolo, da necessidade, do desejo que isso está latente dentro das famílias, esse projeto, a primeira edição dele vai acontecer agora nos dias 4 e 5 de outubro, lá em Campina Grande, na sede do nosso ministério. Quando eu lancei esse projeto, o acampamento dos Guardiões, ele foi anunciado durante a conferência de ministros. Eu estava lá. Estava lá, lembro, né? Sim. Em 20 minutos acabou as vagas. Foi. E assim, não foram poucas vagas. Não assim, foram não. poucas vagas, eram 130 vagas. Então, Sim. assim, acabou em 20 minutos. E o que me chamou a atenção, mais da metade das vagas foram feitas pelas mulheres. A mulher fez para o marido. Essa aí eu não sabia. Olha que coisa louca. Então, assim, uma boa parte eram mulheres dizendo assim, pastor, pelo amor de Deus, me ajude pra com meu isso marido. Eu pago, né? Eu pago pro meu marido fazer. Sim. Olha que coisa séria. Então, como que isso mostra a necessidade de trabalharmos os homens, né? Então, o Guardiões é um evento prático, né? E como é que ele surgiu, apóstolo? Ministrando muito para homens, e eles sabendo que eu sou militar, né, como general agora, muitos deles me diziam assim, puxa vida, pastor, eu devia ter servido o exército, eu devia ter tido a experiência da formação militar, hoje eu vejo como que isso faz falta. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, faça o seguinte, dê a eles a oportunidade, 2 dias, de experimentar como é que a gente forma um soldado. Olha que coisa linda. Então, Deus me deu as estratégias, nós vamos usar instruções que nós usamos para formar o soldado, só que focadas, direcionadas para o aspecto espiritual e da formação do caráter do homem. Tem tudo a ver, né? Comparar o militar, o soldado, com o ministro é algo muito usado na Bíblia, né? Paulo fala sobre isso diversas vezes. A armadura de Deus, o soldado que é arregimentado e não faz outra coisa senão agradar aquele que arregimentou, né? A bom combate da fé, são figuras, né, constantes de soldado. Então essa formação, não só física, mas principalmente moral do soldado, ela é essencial para a formação do caráter do homem. Então a estratégia que Deus me deu foi essa. E ele trouxe junto comigo, junto com isso, algo que é muito poderoso, apóstolo, que eu quero compartilhar aqui com você que está me ouvindo. Porque isso fala muito ao meu coração. Não copie a unção de ninguém. Você não precisa copiar a unção de ninguém. Porque assim, isso tudo começou em 2024, né, quando o Kenneth Hagin esteve aqui, e aí foi feita toda uma homenagem, e o apóstolo Guto me chamou pelo fato de ser general,
o Kenneth Hagin ter servido ao exército, ele foi soldado no Vietnã, então havia toda uma comunicação desse aspecto militar, para honrá-lo. E Deus me falou, e naquela oportunidade eu perguntei, né, a Deus, o que eu vou ministrar? Uma conferência dessa, cheia de pastores aqui, cheia de mestres na palavra. O Espírito Santo virou para mim e falou assim, fale aquilo que só você pode falar. Use o seu conhecimento natural para agregar a minha mensagem. Então, assim, o conhecimento que eu tenho como general, só eu posso falar. Só eu tenho. Né? Eu falo com autoridade. Não me venha falar de treinamento de homens. Eu treino homens há 40 anos quase. Então, assim, use isso para a palavra. E aí veio esse projeto, o Coisa de Homem, né? Que é um treinamento de homens, mas tem o lado físico, tem que ter. Né? Aí aqui vem um lado até neurocientífico. Né? Quando você mexe na pirâmide de Maslow, né? Que é a pirâmide das necessidades de um homem, na base dessa pirâmide estão as necessidades básicas. Segurança, fome, sono, alimentação. Né? Então, quando você mexe nessa base, você desestrutura a pirâmide para poder mexer nos andares de cima. Então, Coisa de Homem, o Guardiões vai fazer isso. Vai mexer na base, vai gerar desconforto para que a janela de aprendizado se abra. E aí o aprendizado seja acelerado. Olha, se tiver uma mulher assistindo esse programa, então com certeza ela já está querendo inscrever o marido para esse evento. Mas eu queria mesmo, eu acredito que à medida que os homens vão assistindo esse podcast mesmo, vai despertar neles uma vontade de se vincular mais com seu ministério, com aquilo que o senhor está fazendo. Qual é o meio que eles podem manter um contato, até para acessar seus livros, ou pegar vídeos em algum canal, ou até mesmo participar um dia no Guardiões? Qual seria a forma mais prática para eles? Hoje, como o senhor mesmo disse, apóstolo, esse projeto é muito novo, apesar de eu estar falando tanta coisa, mas ele foi startado agora, né? No final do ano passado. Então a gente por sinal, quando eu fiz o convite para o senhor, ainda não existia. Não existia. Né? Aí nesse processo surgiu e eu senti mesmo que Deus estava nos colocando no timing dele para receber o senhor sem aqui. Dúvida, sem dúvida. Eu creio que essa oportunidade aqui em Aracaju, ela será um marco, sabe, um divisor de águas na questão da hombridade, da masculinidade. Eu tenho certeza que a mensagem que é pregada nessa cidade, ela já fala sobre isso, mas é quando uma unção específica para tratar algo específico chega nesse local. O que acontece? Eu tenho, como estava dizendo, como o projeto é muito novo, nós agora estamos já com um canal no Instagram, né, Coisa de Homem _Brasil. Por esse canal nós pretendemos crescer na comunicação, postando mensagens, postando mensagens, postando informações sobre os eventos, postando congressos que vão acontecer de homens. Então a gente está trabalhando esse canal. A nossa intenção é produzir material também específico para isso. Aí eu não sei se ainda no YouTube ou no Instagram mesmo, né? Talvez no YouTube, que o tempo é maior. Promover material para nós pensarmos sobre a hombridade. Então esse é o caminho que tem estabelecido hoje. E eu queria dizer a respeito do Guardiões, né? O Guardiões, o primeiro piloto é esse agora em outubro. Mas eu tenho a convicção, inclusive porque alguns pastores do nosso ministério já contactaram, falaram assim, Jason, você vai trazer esse negócio para cá. Então, eu creio que esse modelo vai correr o Brasil. E eu creio, apóstolo, digo isso profeticamente, eu creio que isso vai extravasar, inclusive, a nossa denominação. Vai para o meio, para as outras denominações, vai para o meio corporativo. Eu creio muito nisso, porque é um clamor da sociedade. Eu quero dizer também, antes que qualquer uma pessoa pense nisso, eu não estou copiando ninguém.
Eu disse aqui muito claramente, né? Deus me disse, fale aquilo que só você pode fazer. Eu estou dizendo isso por quê? Porque existem outros movimentos, né, grandes no Brasil hoje fazendo isso. Então alguém pode pensar assim, então ele está copiando o fulano. Não é verdade. Eu posso lhe assegurar, apóstolo, e quem está me assistindo, que a experiência que o homem vai ter no Guardiões é única. Porque foi uma visão única, dada por Deus para nós. Eu quero, inclusive, publicamente aqui, apóstolo, agradecer ao nosso apóstolo Guto, né, que é o líder do nosso ministério, Verbo da Vida, por ter acreditado, por ter incentivado e por participar. Ele vai ser o Guardião 01. Ele vai ser ele vai estar conosco no primeiro evento, né? Então, por quê? Porque isso abre portas. Eu estou falando aqui, né, para o senhor também, já lhe agradeci, porque não adianta. Para que um projeto como esse cresça, homens têm que reconhecer o valor e têm que franquear a oportunidade para que isso aconteça. Então, sou muito grato a Deus pelo nosso ministério que acreditou nisso, pelo senhor aqui que também acredita nesse projeto, entende essa necessidade e por tudo que Deus está fazendo neste tempo. Amém. Eu quero também aproveitar e agradecer a sua vinda, assim, para nós. É um privilégio ter alguém da sua posição, tanto naturalmente como também espiritualmente. Eu me sinto muito honrado, né, de ter o Senhor aqui e também de estar fazendo essa conexão no momento tão propício do seu ministério. E eu sinto mesmo o sopro do Espírito Santo sobre esse projeto, então tem no meu apoio, né? E quem sabe se a gente não traga os Guardiões para Aracaju também. Inclusive, eu sei que pessoas, elas vão estar assistindo essa programação posteriormente, mas no momento de hoje, dessa gravação, nós estamos nos preparando para uma conferência de homens aqui na nossa igreja, mas que está aberta. Nós vamos estar recebendo, nem sei se o senhor está sabendo disso, homens de várias cidades, né? Várias cidades, especialmente de Sergipe. Então, esse evento vai estar atingindo o nosso estado, assim, vai saindo das fronteiras. Então, eu louvo a Deus por isso. Inclusive, se alguém estiver acompanhando esse podcast ainda hoje, aproveite. E, na verdade, eu acho que eu vou falar para as mulheres, né? Aproveite para fazer inscrição do seu marido, para que possa estar desfrutando dessa grande conferência. Eu creio que vai ser um marco realmente na vida deles. Mas muito obrigado pela sua participação, seu tempo aqui. Eu sei que hoje à noite já vai estar ministrando, né, nessa abertura da conferência, mas mesmo assim reservou esse tempo para nós. E eu queria lhe dar a oportunidade para poder também dar uma palavra final do seu coração para a nossa galera que está acompanhando. Muito bem, gente. Eu quero agradecer novamente a sua gentileza de estar nos assistindo, de estar dedicando esse tempo tão importante da sua vida para ouvir sobre isso, sobre esse tema tão relevante, tão importante para a nossa sociedade. A minha pergunta aqui para você hoje, homem que está me assistindo, mulher também, né, que pode convidar o seu marido depois para assistir, o seu pai, o seu irmão, é o que você quer. Eu vou até adiantar, vou dar um spoiler do que nós vamos dizer hoje, né, falar hoje ou amanhã. E eu gosto do exemplo do cego de Jericó, lá quando o livro de Marcos conta sobre essa história, né, Marcos 10, depois você lê na sua Bíblia, Marcos 10, 49. Chamaram então, Jesus parou, porque ele estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, né, chamando a atenção. E aí Jesus para e diz, chamai-o. E aí eles foram lá chamar o cego e disseram para ele algumas coisas que eu queria pontuar aqui, que é a mensagem que Deus entrega para você, homem. Eu não sei em que momento da sua vida, eu não sei em que realidade da sua vida, neste dia, essa mensagem te encontra.
Mas essa aqui é a voz de Jesus falando para você nessa manhã. Chamaram o cego e disseram assim, primeira coisa, tenha bom ânimo. A segunda coisa, levante-se. A terceira coisa, ele te chama. Olha que coisa poderosa. Tenha bom ânimo. Não se desanime. Não acredite que acabou. Não acredite que não tem mais solução. Tem solução. A palavra de Deus diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, se ontem foi um dia ruim, se ontem foi um dia desastroso, foi um dia de frustração, de derrota, hoje é um novo dia. Esse é o dia que o Senhor fez para que você se alegre nele. Então, esse é o dia de mudar, de dizer assim, eu tenho uma nova chance. Levante-se, tenha ânimo, né? A primeira pergunta, tenha ânimo. Porque se você não se animar, você não se levanta. Eu preciso me animar primeiro. Então, tenha bom ânimo. Eu estou te dizendo nessa manhã, tenha bom ânimo, homem. Existe solução para o seu problema. Levante-se. Né? Se você ficar... Eu tomo o exemplo de outro homem, né? Uma história muito conhecida na Bíblia, que é a do filho pródigo. Quando ele estava no fundo do poço, comendo alfarrobas, né? Comida que os porcos comem, e eu não preciso dizer que porco para o povo judeu é um animal imundo. Então ele estava no meio de um animal imundo, comendo a comida que o imundo comia. Olha, é o fundo do poço. É verdade, total. Total, fundo do poço. Ele disse o quê? Peraí, os empregados do meu pai comem melhor do que eu. E aí ele diz o seguinte, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então essa atitude do levantar não é um levantar físico, é um levantar da emoção, um levantar do ânimo, é um levantar do espírito, é um dizer assim, eu posso mudar, eu assumo a responsabilidade, eu rejeito a passividade, eu não vou ficar nesse lugar de miséria, de derrota, de frustração, eu me levanto. Então, tenha bom ânimo, levante, ele te chama. Eu gosto de continuar lendo para ver como é que o cego se levantou. Gente, ele era cego, lembra que ele era cego. Diz assim o texto, lançando de si a capa, levantou-se de um salto para ver Jesus. Olha que coisa linda. Então, ele foi de tal forma ativado por dentro que ele largou a capa, porque a capa aqui não era capa de nobre, era capa de frio, de proteção. Ele largou aquela condição de menosprezado, levantou-se de um salto. Ele levantou rápido. Por quê? A maneira como você recebe a palavra e interage com ela faz toda a diferença. Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E aí Jesus pergunta para ele, é uma pergunta meio óbvia, né? O cara era cego. Jesus vira para ele e pergunta o quê? O que você quer que eu faça? Ué, peraí, cara, eu quero ver. Mas veja que ele responde de uma maneira imediata. Mas Jesus tinha muito mais para dar para ele. Não era só a vista. Jesus queria salvar a vida dele. Né? Então, Jesus fala o quê? Vai, a tua fé te salvou. Então, Jesus não deu só visão. Jesus não supriu só as necessidades imediatas. Jesus salvou aquele homem. Então, a mensagem de hoje para mim e para você é que Jesus está pronto não para te dar o que você precisa hoje, mas para salvar a tua vida, te dar um destino e mudar a tua sorte. Amém. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Olha, que palavra abençoada. E se você não fez a sua inscrição ainda para a nossa conferência de homens, ainda há tempo para você. Eu quero lhe incentivar a fazer isso, porque o que você ouviu hoje tem muito mais. Então, quero te agradecer mais uma vez, General Pastor Jason, pela sua participação. Quero agradecer a você também, que acompanhou o podcast. E para todos os homens, eu quero dizer para você, tenha coragem e seja homem, tá bom? E a gente se vê no nosso próximo podcast. Um grande abraço, até lá.